Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. E a ideia desse vídeo aqui é ser um de 3 vídeos para servir como um guia sobre o conteúdo que a gente tem nesse projeto. Na verdade, o nosso projeto tem uma série de conteúdos e eu vou dar uma série de dicas. E conforme eu vou apresentando essas dicas, vai aparecer card, vai ter conteúdo na descrição do vídeo. Então é legal para você ir aproveitando também, se você quiser pode você ir vendo melhor em detalhes o que eu estou apontando ao longo do vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, aqui o que que eu tenho? Eu tenho o nosso site, primeira coisa importante é o nosso site, que está na descrição do vídeo, o link, tá? E esse projeto Estatística para Todos é apresentar a questão de estatística básica, né? Estatística descritiva e inferencial básica, em 16 semanas, tá? Bom, então, o que que acontece? Se você clica no ícone aqui, ou no linkzinho, ele abre automaticamente uma página, certo? E abrindo essa página, a gente vai ter acesso a mais detalhes do conteúdo. São 16 semanas, esse vídeo vai cobrir as 5 primeiras semanas, tá? Então vamos lá. O que que vem na semana um, pessoal? O que que a gente tem de conteúdo na semana um, tá? A gente tem, essencialmente falando, o que que é estatística descritiva e inferencial. Primeira parte do conteúdo do curso é sobre estatística descritiva, depois vai para inferencial, e as duas estão conectadas, é claro. Na aula 2 a gente fala de população-alvo, amostra, elementos, variáveis, qual e quant. Então a gente não só dá as definições, mas como também ilustra através de exemplos, tá? Depois a gente fala de curiosidades e aplicações estatísticas, né? Por exemplo, um negócio bem bacana é o censo dos Estados Unidos em 1880 demorou muito tempo para ser processado. E, enfim, você vai ver o que aconteceu lá, como é que eles resolveram esse abacaxi, né? Tem até o abacaxizinho aqui, né? Depois, por último, a gente fala de dados de seção cruzada, séries temporais e tem um quiz final ali, uma pegadinha que mostra que o coelho pode ser mais inteligente que você. O coelho foi mais inteligente que eu. Enfim, dá uma olhadinha nessa aula aí que tá bem legal, tá, pessoal? Tem uma trilha de Python, ela tá travada, ela só vai ser liberada depois que atingir um certo número de visualizações essa semana, tá? Legal. Aí, o que que eu tenho mais aqui, pessoal? Eu tenho aqui na semana 2 a questão de você pegar dados brutos, né? O conceito de dados brutos. Como é que você pega esses dados, gera gráfico de barras? O que que é um gráfico de barras? O que que é um histograma? Qual é a diferença entre os dois? Né? Depois você tem a questão de, para criar um gráfico de barras, eu preciso do conceito de frequência, frequência relativa, porcentagem, e aí eu explico como é que eu faço essa conta, tá? Aqui eu mostro também como é que você pode usar esses valores para fazer um gráfico de pizza. Eu mostro também como é que a gente faz uma atividade passo a passo que vai ter ligação com a trilha de Python, mas a trilha de Python está travada. Travadaça, pessoal. Certo? Não tem como você, se tiver certo nível de visualizações, eu libero. Aí aqui, ó, eu tenho a aula 5 que a gente usa mais detalhes ali, como é que você pode fazer alguns cálculos, tá? E principalmente esses cálculos aqui são para fazer histograma, que não é a mesma, não é tão simples assim, também não é nada do outro mundo, mas a gente vai levar aula 5, 6 e 7 para chegar no gráfico do histograma e tem toda uma série de coisas interessantes aí que vão ser desenvolvidas. Na aula 8 a gente vai poder utilizar tanto para o histograma como para o gráfico de barras, o gráfico de polígono, e ele é interessante para a questão de simetria, uniformidade, uma série de análises que a gente pode fazer acerca aí dos dados, tá? Por último, a gente tem aqui cuidados com gráficos de barras e histogramas, erros que são comuns ali de análise. E tem também o gráfico de frequências acumuladas, o que que é, como é que funciona, e o gráfico de folhas e ramos, tá? Ok. Para a semana 3, pessoal, aqui, o que que aparece aqui de aula, de conteúdo, tá? Lembrando aí, eu estava esquecendo já, pessoal, que sempre aparece esse texto e roteiros. Então, se você clicar nesse linkzinho aqui, isso aqui é um link para um PDF. E o que que é uma estratégia legal, muitas vezes? Você, por exemplo, vai carregar aqui o PDF, é você pegar o PDF e fazer uma leitura. Se você não entendeu, bate o olho assim, faz uma leitura, faz anotações, e de repente você fala assim: puxa, mas eu acho que de repente isso aqui não ficou bem explicado, eu não entendi, não ficou bacana. Legal, de repente no vídeo explica. Então, minha sugestão é sempre, de repente, se você está com pressa, ou você prefere fazer uma leitura, né? Então, ó, você tá vendo? Ó, tem os slides aqui. Isso aqui é uma leitura fluida, tá? Não tá por aula. Então, sempre você tem o material da semana ou o material por aula. O material por aula, aí você fala assim, bom,
eu não entendi qual o conteúdo. Foi o conteúdo da aula 1, da aula 2? Aí você pode vir aqui na aula, clicar e assistir e ver minha explicação, tá? De repente a explicação torna mais claro o conteúdo que está ali no material escrito. Bom, enfim. Aqui, o que que a gente tem na semana 3, pessoal? A gente tem a questão da média. Então a gente conta uma historinha bem interessante aí sobre regressão à média. Depois a gente fala sobre média amostral e populacional. Questão de valores extremos ou os famosos outliers. Você tem ali também a moda mediana e simetria de dados não agrupados. Então aqui a gente já tem algo bastante interessante que é importante para a gente caracterizar o nosso conjunto de dados, tá? Média, moda e mediana. Depois a gente entra na questão da variância e desvio padrão. Vai ter uma justificativa por que que a gente tem que inserir, além da média, moda e mediana, elas não são suficientes para caracterizar o conjunto de dados de forma adequada. A gente complementa isso com variância e desvio padrão, tá? Depois você também tem a questão da média amostral e populacional para dados agrupados, né? E, e a gente mostra como é que calcula a variância e desvio padrão para dados agrupados, que está associado ao histograma, né? Então, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho, uma coisa que vai ser muito importante, pessoal, que a gente vai voltar a isso nas semanas mais para frente, que é a questão da como é que você caracteriza um certo percentual da população dentro de uma certa faixa de valores, que é o teorema de Chebyshev. A gente vai desenvolver isso ao longo das aulas 8, 9 e 10, né? Depois a gente tem uma questão que é três aulas importantes, que são as aulas 11, 12 e 13, que eu começo falando sobre quartis, o que são os quartis, o que é a mediana, como é que ela está relacionada com os quartis, como é que a amplitude interquartil é calculada. Depois a gente fala de percentis, que é algo, assim, digamos assim, um conceito próximo ali do quartil, né? Isso tudo vai ser melhor entendido, esses conceitos todos vão ser melhor entendidos na aula 13, quando a gente tem um elemento gráfico chamado boxplot, que é muito usado para muitas análises aí acadêmicas, científicas e até mesmo de análise de performance em diversas, digamos assim, em diversos artigos e, digamos assim, análises do ponto de vista estatística, tá? Legal. Então, isso aqui é a semana 3, tá vendo, pessoal? Tem vários conteúdos, todas as semanas tem os videozinhos e o material para vocês poderem fazer esse cruzamento entre leitura e vídeo, e vai e voltem, anotem, né? Porque isso aumenta a sua capacidade de fixar conhecimento. A semana 4, pessoal, a gente tem uma trilha de teoria, novamente, e a trilha de Python travada ali. O que vem a ser essa semana 4, pessoal? Eu falo, faço um gancho lá do que é estatística inferencial, mas eu vou fazer a primeira definição de conceitos que são importantes para a questão da probabilidade. Então eu tenho a questão de experimentos, resultados e espaço amostral. Depois eu falo de diagrama de Venn, diagrama de árvore, evento simples e composto. Tudo isso vai culminar na aula 4, que é a definição de probabilidade. E é claro, não tem uma definição só. Eu tenho a definição clássica, que está na aula 4, a definição relativa, que está na aula 5, e a definição subjetiva, que está na aula 6. Depois a gente vai precisar de um conceito na aula 7, que é a regra de contagem. Isso vai ser importante porque quando a gente usa a definição relativa, essa regra de contagem é legal para você contar o número de casos favoráveis em relação ao total de casos, enfim. Isso vai ser importante e vai ser melhor visualizado na hora que a gente for, na aula 8, falar de probabilidade marginal ou simples e probabilidade condicional. A gente vai fazer muito exercício disso, tá? Na aula 11 a gente vai falar de probabilidade de eventos mutuamente excludentes. Na aula 12 a gente tem um conceito muito importante que vai ser muito usado, que é a probabilidade de eventos independentes, né? Na aula 13 tem um desafio bacana, que usa a probabilidade marginal e condicional. E finalmente a aula 14 tem uma probabilidade de eventos complementares que é usada em muitas situações em que a probabilidade de um evento específico é complicada de calcular, mas o evento complementar é fácil. Então é um truque bem bacana que a gente vai usar nas semanas seguintes, tá? E para finalizar, pessoal, a análise aqui, o roteiro, né, das primeiras 5 semanas do projeto Python para todos, projeto Estatística para Todos, a gente tem aqui, ó, é, essa semana 5 a gente fala, dá continuidade a essa questão de cálculo de probabilidade.
falando ali de interseção de eventos, né? Probabilidade de interseção de eventos a gente faz exercício. Probabilidade da interseção de eventos e probabilidade condicional a gente vai relacionar na aula 3. Na aula 4, a gente vai falar como é que a probabilidade da interseção de eventos vai ser calculada quando os eventos forem independentes e vai fazer um exercício, e isso vai ser mostrado a importância disso, como é que isso pode reduzir a complexidade de certos cálculos, tá? Depois a gente mostra como é que a probabilidade da interseção de eventos é afetada quando os eventos são mutuamente excludentes, vai falar da probabilidade da união, vai fazer exercício disso, e finalmente como é que a probabilidade da união é afetada quando os eventos são mutuamente excludentes, né? Vai fazer mais exercício ali também, tá? Então, com isso, pessoal, vocês viram aí, tem bastante material, tem bastante conteúdo, tudo didático, tudo acessível, tudo para que você tenha a melhor experiência de aprendizado. É isso. Então, espero vocês no meu próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as semanas 6, 7, 8, 9 e 10. O que tem de conteúdo e dar uma visão geral. É isso. Obrigado e um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.